Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, primeiro domingo da Quaresma, é tirado do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. Naquele tempo, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de haver jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Aos seus anjos ordenou acerca de ti e nas mãos te tomarão, para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse-lhe: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, dizendo-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então o deixou o demônio, e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no primeiro domingo da Quaresma, dia 21 de fevereiro. Amanhã, dia 22, é a festa da Cátedra de São Pedro, festa de segunda classe. Na terça-feira é dia ferial, porém se faz a memória de São Pedro Damião, bispo e doutor. Na quarta-feira é a quarta-feira das têmporas da Quaresma, mas se comemora a festa de São Matias Apóstolo, festa de segunda classe. No dia 25 de fevereiro, quinta-feira, é ferial. Na sexta-feira é a sexta-feira das têmporas da Quaresma. No sábado é o sábado das têmporas da Quaresma. O próximo domingo será o segundo domingo do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que todas as sextas-feiras da Quaresma, nós realizamos a Via Sacra aqui no mosteiro, às 16 horas. Nós temos, para começar esse período da Quaresma, no primeiro domingo, a Santa Igreja Católica põe na sua liturgia o célebre episódio da tentação de Nosso Senhor. Para começar, então, não se fala da paixão de Nosso Senhor, mas se fala do problema, da possibilidade, da prova em que nós passamos aqui. No período pré-quaresmal se falou muito sobre a história da salvação e como chegamos a esse ponto, por causa do pecado original, da desobediência de nossos primeiros pais. E então chegamos a essa situação em que nós estamos, somos tentados. E o fenômeno da tentação pode parecer à primeira vista algo escandaloso, algo que nos deixa perplexos. Então, a Santa Igreja coloca exatamente nesse primeiro domingo da Quaresma o episódio da tentação de quem? De um homem? Não, sim, de um homem, porém de um homem Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado. Santo Agostinho dizia: a vida do Senhor, a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o livro perfeito que deveríamos ler diariamente para a nossa instrução. Então, ler, é claro, não é só passar os olhos, mas meditar nisso e tirar as consequências, as lições para a nossa vida.
Em primeiro lugar, nós vemos que nosso Senhor foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Foi o Espírito que o conduziu. E note bem, imediatamente depois que houve o batismo de nosso Senhor e a teofania, aquela aparição da Santíssima Trindade, né? E aquela voz que dizia, eis meu filho bem amado. Logo depois, nosso Senhor é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. E ali aparece o tentador. O tentador. Então é preciso discernir alguns traços dele, ou melhor, o mais possível, porque a Sagrada Escritura e a revelação em geral não é só sobre o bem, mas é sobre o mal. Sim, nós temos, para praticar o bem, nós temos que conhecer o mal, em certo sentido, é claro, não para praticá-lo, mas para conhecer a sua malícia e suas estratégias, para que possamos resistir a essas estratégias e a esta malícia embutida que inspira a estratégia. Então, o tentador, como aparece para nosso Senhor? Ele é o inimigo. E ele sugere coisas. E nosso Senhor como é que age? Exatamente o contrário. Ele faz o contrário do que o demônio sugere. Então, nas três tentações, há uma progressão. As sugestões são encaminhadas para... Uma é pior do que a outra até o final, a última que é a pior de todas. Na primeira, qual é a sugestão? Satanás quer que nosso Senhor torça os caminhos do Senhor, torne uma coisa não correta, realizando milagres sem razão. Nosso Senhor, o motivo, ou melhor, a desculpa é apresentar-se Satanás para remediar as necessidades de nosso Senhor, porque na primeira tentação, como está aqui escrito, nosso Senhor sentiu fome. Nosso Senhor sentiu fome, depois de passar 40 dias em jejum. E então, Satanás propõe que se faça um milagre para que se torne daquelas pedras pães. É um milagre, nosso Senhor podia fazer, mas aquilo estava fora do plano de Deus. Então, a primeira coisa era essa. O primeiro desvio era esse. Depois veio a segunda tentação. A apresentar-se como um Messias espetacular. Porque aí sim, ele poderia ser aceito pelos judeus infiéis. Os judeus queriam isso. Um Messias espetacular que, apresentando o seu poder, depois se mostrasse como guerreiro e derrotasse os romanos. Então, depois de torcer os caminhos de Deus, apresentar-se de uma maneira conveniente aos homens e contrária ao projeto de Deus. Eis a segunda tentação. E por isso, como diz o texto, levar o pináculo do templo e se jogar dali para baixo. E finalmente, a terceira tentação, a pior de todas, e as duas anteriores encaminhavam para isto. Esta última era simplesmente o quê? A apostasia. Não se chega à apostasia de uma hora para outra. Vai-se por degraus. Então, Satanás queria justamente que nosso Senhor apostasiasse, imagine, prestando culto a Satanás. Propondo uma coisa que ele não podia, como sempre mentindo. Ele não podia dar. No entanto, era verdade que havia uma aparência. Não se pode negar que quando Satanás diz, tudo isto te darei, mostrando os reinos da terra, ele tinha realmente um poder sobre os reinos da terra. Sobretudo naquela época. A cristandade veio justamente em contraposição a este reino de Satanás, esse reino que Satanás tinha sobre os impérios, sobre os reinos daquela época. A cristandade edificou uma estrutura de reinos, de povos submissos à influência da igreja. Eles tinham certa autonomia, sim, claro, eram reinos, eram povos, e não foi fácil, porém, havia essa influência espiritual
imensa da igreja, de tal modo que a igreja chegou naqueles tempos a ter o poder de depor, de enfraquecer o poder de um imperador, o poder de um rei, por questões morais. O que é isso? Opressão das consciências? Não, pelo contrário, nobreza de civilização, porque o Papa jamais teve o exército mais forte, jamais teve. E, no entanto, tinha poder espiritual para impor mudanças em nações muito mais fortes. Mas naquela época, não, era parecido com a época de hoje. Era a época em que a força predominava, o pecado predominava, a cupidez predominava, a guerra predominava. Os romanos, é verdade, ganharam de todo mundo no final e impuseram uma espécie de paz, que nosso Senhor se serviu, Deus se serviu para nosso Senhor Jesus Cristo nascer naquela paz. Porém, era uma paz que, evidentemente, tinha grande influência do demônio também, porque os romanos eram pagãos, claro, naquela época. Então, o demônio tinha grande poder. Ele promete isso ao nosso Senhor: eu te darei isto. E o preço era a apostasia. Então, assim se mostra o tentador. Agora, em relação a nós, porque é claro, temos que aplicar a nós isto. Como é que o demônio tenta o homem? Como é que a tentação acontece com o homem? Primeiro, em relação ao homem individual, a tentação começa, primeiro se dirige aos sentidos. Por quê? Porque tudo passa pelos sentidos. Tudo, todo conhecimento. Então se dirige primeiro aos sentidos e depois às potências superiores do ser humano. Desperta em nós a vaidade, a soberba e a avareza. Mas primeiro vai pelos sentidos. Sempre a atração pelos sentidos. E por isso o mundo apóstata de hoje estimula tanto os sentidos. E quando eu digo sentido, eu não digo só imoralidade. Pode ser até moralidade, porém com estímulo excessivo, descontrolado sobre os sentidos. Depois, quanto à idade do ser humano. Em geral, um ser humano é mais tentado na idade juvenil pelos sentidos, todo mundo sabe disso, pelas coisas com relação à castidade, essas coisas. As maiores tentações vêm justamente na juventude. Os maduros, pessoas que já estão na meia-idade, são tentados mais na vaidade. Na vaidade. E, finalmente, os que têm mais idade e já estão na velhice, são tentados nas comodidades da riqueza ou também do mando, do poder. Então, se alguém passa a vida com muitos pecados contra a castidade na juventude, com muita vaidade na idade madura e com muita comodidade na velhice, pode ser sinal de condenação. A consequência é essa, porque ele está cedendo a essas tentações. Finalmente, é preciso entender que as tentações são inevitáveis. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus de Deus, foi tentado. Portanto, Deus foi tentado. Incrível. Claro que ele não cedeu, mas a tentação ocorreu. E como nosso Senhor é nosso modelo, e como toda a nossa tarefa aqui nesta vida é a de imitá-lo, portanto, nós necessariamente teremos que passar por tentações. Veja-se bem, a pureza do anjo consiste em não ser tentado, ele não tem tentação, os anjos, os bons anjos, né? Consiste nisso. Por quê? Porque o anjo só teve uma tentação. Os que cederam se tornaram demônios, os que não cederam foram confirmados em graça. Porém, com o ser humano é diferente, é uma geração depois da outra, com as fraquezas do pecado original. Então,
A pureza para o homem, no caso, para o ser humano, é a de não se deixar vencer pelas tentações. Mesmo porque, vencendo as tentações, elas podem ser proveitosas. Isso porque foi o próprio Pai. Por que nosso Senhor foi tentado? Porque ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Porque Deus Filho foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Porque o Pai permitiu. Então, havia um proveito para isso. Deus não faz as coisas sem proveito. E se Ele permite tentações para nós, nós podemos obter, entre outras coisas, primeiro, a glória do triunfo, da glória a Deus, triunfando das tentações. Eis os exemplos, por exemplo, no passado, do santo Jó, ou de Abraão. Jó tentado pela doença, pelo infortúnio, de toda maneira, Abraão tentado pelo sacrifício do seu próprio filho. Depois, o aumento da virtude. Aquele que vence as tentações, cresce nas virtudes. E o que não tem tentação, portanto, não vai crescer nunca na virtude, se é que chegou a ter um dia. Depois, importantíssimo, o aumento da humildade. Na tentação, nós nos damos conta do que nós somos e do que nós poderíamos ser. Na tentação, nós nos damos conta do que nós somos, porque vemos nossa fraqueza, e nos damos conta do que nós poderíamos ser se cedêssemos à tentação. E, finalmente, o recurso a Deus. Porque, é claro, se queremos vencer, temos que pedir a nosso Senhor. Sem a graça, não se pode vencer a tentação, ou pelo menos todas as tentações. E então, aquele que reza e pede a nosso Senhor, adquire o hábito de confiar em Deus em todas as coisas. Mas justamente todo esse proveito é tirado se nós vencermos a tentação. Então, temos que voltar um pouco para o mesmo episódio evangélico para procurarmos saber como nosso Senhor venceu as tentações e, portanto, como nós devemos proceder para vencer as inúmeras tentações que nos assediam diariamente hoje, não só pela nossa condição, mas pela maldade do mundo de hoje. Primeiro, nosso Senhor é conduzido pelo Espírito Santo. Ele vai em completa conformidade ao monte da quarentena e depois é tentado ali. Portanto, nosso Senhor não buscou a tentação. Primeiro ponto. Nós não devemos buscar a tentação. Aquele que se põe em ocasião de pecar já está pecando. Porque você está pedindo um recurso da graça de Deus que não estava reservado para aquele momento. É você que tem a previsão da dispensação das graças de Deus? Não. Se você se põe voluntariamente em ocasião de pecado, você não tem direito às graças que poderão fazer com que você vença essas tentações. Não. Você está no caminho errado. Primeira coisa é essa, não buscar a tentação. Porém, elas são inevitáveis, como eu disse. Deus permite, mas Deus tem um plano para nós. Então, quando elas ocorrem, primeiro, o que é que o nosso Senhor faz? Não discute com o tentador ou com a tentação. Não discutir. Não dá espaço. Simplesmente o desprezo e o silêncio. Se dá importância, se começa a discutir, ou dar um motivo para aquela coisa, ou amenizar aquela ocasião. Veja, por exemplo, questões com relação à castidade. Tentadores ou tentadoras, não se discute. É o desprezo e o silêncio. Se você quer vencer. Agora, quando não quer vencer, acha todo tipo de justificativa, de desculpa. Às vezes pode ser até a conversão do tentador ou da tentadora. Deus sabe onde vai parar isso. Pode ser até a humildade, não ser duro ou coisa parecida. Deus sabe onde vai parar essa humildade. Não. Com o tentador, com a tentadora, ou com a tentação em geral, a reação não se deve discutir.
E, finalmente, o que é que Nosso Senhor faz? Acode a palavra de Deus. Sempre que o Satanás diz uma coisa, ele cita a palavra de Deus. Mas atenção, aqui é preciso um discernimento muito importante. Por quê? Porque o próprio demônio usa a palavra de Deus também. Está aqui no episódio. Ele cita os Salmos. Então não é usar simplesmente a palavra de Deus, abrir a Bíblia em qualquer lugar e ler e é isso. Não. Quando se fala aqui da palavra de Deus, na atual disposição da providência divina, significa acudir ao magistério da Igreja Católica Apostólica Romana. Se não se acode a esse magistério, se está em perigo. E mesmo se acode se se busca a Escritura, é nesse espírito. E por isso, os protestantes estão em tão má situação. Eles se deixam levar, pensam que é Deus que está falando, e muitas vezes é Satanás que está falando e tentando, como ele fez aqui com Nosso Senhor. Então, é preciso bem entender isto. Significa isso na prática? Procurar conhecer a nossa fé de maneira a mais clara possível, de acordo com a nossa condição, e sermos dóceis aos ensinamentos. Não começar a discutir também. Sermos dóceis e com isso teremos, como dizia São Pedro, nosso primeiro Papa, poderemos vencer o demônio, resistir firmes na fé. É o que diz o apóstolo São Pedro. E esta fé aqui é isso. É inclusive a palavra de Deus, a Escritura, mas nesse Espírito. Eis aqui algumas instruções que nós podemos tirar dessa perícope riquíssima do Evangelho, onde Nosso Senhor nos dá as armas. Então, que utilizemos convenientemente, confiados em Nosso Senhor, nesse período da Quaresma que começa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.